Uma das coisas mais importantes que podemos ter na nossa vida é a paz de espírito, a tranquilidade. É quando a gente pode dormir sem muitas preocupações ou sem preocupação nenhuma. E uma das coisas principais que podemos fazer para conseguir essa paz, essa tranquilidade, é justamente a gente nos preservar. E esse nos preservar tem muito a ver com a gente criar para nós uma reserva de emergência. E tão importante quanto ter uma reserva é a gente também aprender a ter paz no nosso coração, tranquilidade na nossa alma e tentar conquistar as nossas coisas aos poucos, sem ansiedade, porque é essa ansiedade que vai fazer a gente entrar em dívidas e alguns outros problemas. Quando a gente pensa muito sobre ter paz, uma das coisas mais interessantes que a gente pode refletir é o que me traz paz, o que tira a minha paz. Uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer por nós mesmos é buscar ter um pouco mais de paz na nossa vida à medida do possível. Porque a gente sabe que o mundo funciona independente de nossas vontades. Se a gente está triste, não significa que outros problemas vão deixar de aparecer na nossa porta. Então, o que a gente consegue fazer para melhorar a nossa vida vai ser sempre muito bem-vindo. E uma das coisas mais interessantes, pessoal, que eu tenho percebido para a gente conseguir a nossa paz, já que talvez aí 85% dos brasileiros têm algum problema referente à economia caseira ou falta de dinheiro de algum aspecto dentro de sua vida, é a gente buscar duas coisas principais. A primeira é evitar dívidas. E esse evitar dívidas pode parecer difícil e realmente é, porque a gente precisa de várias coisas, tanto para nossa subsistência, quanto coisas que são importantes para nós, para quem convive conosco. Mas a gente precisa ter um trabalho de desligar nossa ansiedade para adquirir algumas coisas. E o cartão de crédito ou outras formas que a gente conseguiu hoje na nossa sociedade de fazer um pagamento, conquistar alguma coisa, tem feito com que nossa ansiedade fique sempre muito ativa. Porque se eu desejo comprar alguma coisa, mesmo que eu não reflita sobre isso antes para saber se realmente é necessário, o cartão de crédito me faz querer comprar aquilo naquele exato momento e às vezes aquilo não é tão necessário para mim. Esse vídeo de hoje não é para falar sobre dicas de economia ou nada do tipo, mas só para reiterar duas questões importantes para a gente ter paz, que é buscar não ter dívidas, ou pelo menos ter aquela quantidade controlada de dívidas. E o controle da nossa ansiedade nos permite justamente isso, porque quando eu me controlo, eu sei que muitas coisas que eu preciso ou que eu quero comprar, eu posso esperar um pouco. E a segunda coisa, que é evitar dívida, é você tentar pelo menos ter uma economia caseira como essa daqui. Quando você tem uma economia caseira, você pode, dentro da sua realidade, juntar moedas, R$2, R$5, R$10, R$50, um valor que para você não vai fazer tanta diferença, mas que durante algum tempo e algum esforço, você consegue juntar um dinheiro interessante para você ter uma reserva. Então, a cada 2 meses, você abrindo um cofrinho como esse e conquistando ali 50, 70, 100, R$200 e você depositar esse dinheiro, daqui mais 2 meses você fazer o mesmo processo e assim vai, em um ano e meio, você pode ter ali R$2.000, um pouco mais, um pouco menos, e aí você pode ter uma coisa de extrema importância, que é você sem dívida e com dinheiro guardado, você pode ter paz, você pode ter tranquilidade, porque se o gás acabar, você tem um dinheiro para poder comprar um novo botijão de gás.
Se seu liquidificador quebrar de última hora, você pode comprar uma à vista e não ficar se prendendo a prestações. Claro que tudo isso exige comprometimento e a gente sabe quanto é difícil lidar, principalmente quem tem sobrevive de um salário, ou um pouco mais que isso, ou um pouco menos que isso. Mas eu não quero focar agora em relação à economia, mas o quanto a gente pode conquistar paz a partir do momento que a gente não deixa a nossa ansiedade comprar coisas para nós. Porque muitas vezes o que compra alguma coisa na nossa vida vai ser a nossa ansiedade, e quem vai pagar vai ser a nossa saúde mental. Então é importante a gente ter a ideia que eu preciso me controlar, preciso juntar nem que seja 50 centavos, R$ 1, R$ 2. Esse exercício que eu vou fazer vai me ensinar também a controlar minha ansiedade. Não vou comprar nada até eu ter X de valor guardado, depositado. E aí eu vou então juntar esse dinheiro, vou dizer não para os meus desejos, vou tentar me reorganizar mentalmente e economicamente também. E eu conquistando essa habilidade, quando eu conseguir juntar um certo dinheiro, seja R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, uma coisa que vai ser muito importante para mim é que, evitando dívidas e tendo um dinheiro guardado, eu posso dormir tranquilo de noite, porque o que acontecer eu tenho uma reserva que pode me ajudar. Porque uma das maiores angústias que a gente tem é sempre viver pensando: e se o gás acabar? E se o pneu do meu carro furar? E essas coisas tiram a nossa paz. A gente não consegue dormir bem, a gente não consegue nem aproveitar mesmo. Às vezes a gente pede uma pizza ou vai sair para se divertir, você pensando que aquele dinheiro vai fazer falta, pode fazer falta, ou que o dinheiro está contado na hora de você fazer uma compra. E quando a gente aprende a ter um dinheiro reservado para a gente consegue viver com mais tranquilidade, porque eu não preciso mais ficar naquela angústia, naquele medo, naquela ansiedade de eu ter que fazer um empréstimo, de eu ter que dividir alguma coisa várias vezes no cartão de crédito. Então vamos abrir aqui, vamos ver quanto tem, para a gente poder fazer o depósito e criar a nossa reserva de emergência. Então vocês viram aqui a nossa economia e deu R$ 306. Vocês viram também que a gente teve aqui duas notas de 50 e uma nota de 100, né? E algumas pessoas podem pensar: não, mas essa é uma nota grande, é difícil na minha condição eu conseguir juntar. Mas na verdade essas notas, as de 50, foram uma troca que eu fiz. Eu juntei moedas, fui no mercado, troquei, deu 50 e poucos reais e eles me deram a nota de 50 e eu coloquei aqui. A de R$ 100 é porque minha esposa às vezes precisa de dinheiro trocado para poder ir no mercado ou na feira. Então ela troca comigo, pega as notas de 2 e de 5 que eu consigo juntar bastante e me passa essas notas maiores. Então essa economia foi feita basicamente com notas de R$ 2 e de 5 de moedas, de R$ 10, e teve apenas uma de 20. As de 50 foram trocos de moeda que eu pude converter depois em dinheiro, e o de 100 é uma troca que eu fiz com minha esposa, que ela precisava de notas pequenas. Mas você viu que em um pouco mais de 3 meses a gente conseguiu R$ 306. Então vamos depositar esse dinheiro. Eu já tenho uma reserva de emergência, né? Isso aqui é mais um cofre que eu faço só para essas questões mais de urgências, né? Juntar um dinheirinho que sobra, R$ 2, que às vezes poderia fazer alguma besteirinha ali, comprar uma bala, alguma coisa, eu pego e vou juntando.
E esse dinheiro, ele ajuda bastante, porque com o tempo a gente pode juntar, digamos, cada 3 meses eu conseguir 300, 200, 100 reais. Final do ano posso ter aí por volta de 1.200, 1.500, 2.000 reais. E se eu conseguir não fazer mais dívida nesse período, eu posso começar um novo ano, ano que vem, sem dívida e com dinheiro guardado. Isso é tão importante que às vezes a paz que eu vou ter na minha vida, a tranquilidade que eu vou ter, eu posso conquistar apenas com notas de 2 e de 5, que foi basicamente a maioria da minha economia aqui. E isso não tem valor, você poder acordar de manhã tranquilo, sossegado, sem dívidas e com dinheiro guardado, pode fazer seu coração, sua mente dormir muito mais em paz, viver com muita mais tranquilidade e muito mais leveza. Então não é a questão do dinheiro ser, como eu posso dizer, um mal. Ele pode fazer bem, e pode fazer muito bem. É só a gente saber lidar com ele. Então, se gostou, se inscreva, curta, compartilhe e vamos juntos fazer parte dessa comunidade, buscando sempre a nossa saúde mental. E agora, econômica também.